um forte terremoto acontece. E no capítulo 7, abre-se um espaço de mais 7 taças. João disse: eis que vi 7 taças. Diz a história sagrada que depois que o povo de Israel descobriu que o anticristo não era aquilo que eles pensavam, que era um prostituto, que afligia a lei, que dizia: não adulterais, não se prostituís, que ele era praticamente um prostituto, o pacto é quebrado, e a nação de Israel passa a ser perseguida. No período em que a nação de Israel passa a ser perseguida pelo anticristo, muitos são mutilados, muitos são mortos. E a Bíblia diz: ai das grávidas que terão seu filho arrancado e serão mortas durante este período. Disse João, quando viu a primeira taça ser derramada sobre a terra, ele disse que Deus vai tocar nos homens, o corpo de muitas pessoas. Quando a primeira taça for derramada, vai se encher de úlceras, pessoas morrerão com esta enfermidade. A primeira taça é derramada, a segunda taça Deus toca no rio novamente, e mais uma parte da água é exterminada sobre a face da terra. A humanidade vai sofrer. Diz a história que nunca se viu, nem no antigo século e nem nesse século, um sofrimento tal e tremendo quanto está tendo nesse dia que vai acontecer. O sofrimento vai ser muito grande, as pessoas sofrerão, as pessoas nunca desejariam estar ali naquele dia. Diz a história sagrada que a terceira taça é derramada, Deus toca novamente no mar, o mar é tocado, embarcações é destruídas, seres viventes do mar é morto. O mar fica praticamente deserto nas suas águas, porque segundo alguns historiadores diz que quando Deus derramar a terceira taça no mar, o mar se tornará em sangue, como se aconteceu naquela praga qual aconteceu no Egito, usando Deus Moisés para Faraó. Diz a história sagrada que depois que a terceira taça for derramada, a quarta taça vai ser derramada. Diz a história sagrada que Deus tocará no sol, que Deus tocará em todos os iluminares ali da terra, e o sol aumentará a sua força 7 vezes mais. As pessoas vão sentir um calor, a qual ela sentiu na quarta taça, da quarta trombeta. Diz a história sagrada que o calor é tão grande que o anticristo se incomoda, o anticristo fica abismado com o tamanho da crueldade e da ira do Senhor, por causa daquelas pessoas que não se viram a Ele com fidelidade e com compromisso certo. A quinta taça é derramada, a quinta taça Deus toca no trono da besta, tocada com a ira da quinta taça. Diz a história sagrada que o anticristo cai. Diz a história sagrada que a sexta taça, João disse, a sexta taça é derramado sobre o rio Eufrates, e nesse rio sai 3 demônios. João disse: vi espíritos como esses 3 demônios terão autoridade para reunir alguns impérios e alguns reinos para junto do anticristo, para a grande batalha do Armagedon. Esses 3 demônios que sairão sobre o rio Eufrates, depois que a taça cair sobre o rio vai secar. Esses reinos a qual os demônios juntar para a batalha do Armagedon se unirão com o império do anticristo. Diz a história sagrada que a 7ª taça é tocada. Quando a 7ª taça é derramada sobre a terra, um forte terremoto acontece naquele lugar. Diz a Bíblia que os judeus, todos aqueles judeus, 144 mil judeus que não se contaminaram, que não adoraram, que não se prostraram, que não se aliaram ao poderio do anticristo, 144 mil serão perseguidos pelo anticristo. No período que eles for perseguidos, durante esta tribulação, no final dos 7 anos de tribulação aqui na terra, e no final das bordas do Cordeiro, ali junto com a igreja lavada
espada e remida. A história diz João: eis que vi, no capítulo de número 19, ele disse: e eis que vi aquele que vinha sobre o cavalo branco, e tinha sobre a sua cabeça muitas coroas, e na sua mão trazia uma espada. Quando João fala desse cavaleiro que virá sobre o cavalo branco no capítulo 19, ele está falando a respeito de Cristo, de Jesus, que quando ouviu o clamor dos 144 mil ali no Monte da Oliveira, a história diz que quando ele ouvir esse clamor, ele vai descer, os céus vão se abrir. Jesus vem montado no cavalo branco, vem descendo, e junto com ele vim eu, junto com ele vai vir você. Todos nós que estamos aqui servindo o Senhor com autoridade e com santidade, vamos descer com ele naquele dia para a grande batalha. Disse João que ele as suas vestes eram salpicadas do sangue, o seu cabelo era branco como a lã, significado que ele tinha toda a inteligência, os seus olhos eram como chama de fogo, que não ao pecado nenhum podia ficar oculto dos seus olhos. Então vigia, porque aonde você está, você não pode estar comigo. Aonde você está, você não pode estar com o pastor. Aonde você está, você não pode estar com o seu presidente de jovem, mas os olhos do Senhor estão todos os dias acompanhando a minha vida e acompanhando a tua vida, porque não tem pecado que fica oculto aos seus olhos. Disse João, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e esta espada, diz a história sagrada, que ele disse, e a sua coxa esquerda tinha um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus pés eram como um latão reluzente, representando que aonde ele pisasse, aonde ele andasse, aonde ele se movimentasse, pecado nenhum resistisse o poder da sua santidade. Diz a história que quando ele desce, ele pisa sobre o monte se esfenda no meio, para o norte e para o sul. A igreja fica atrás junto com Jesus. O anticristo, o falso profeta, ali está. Jesus vence o anticristo, Jesus vence o falso profeta, e as nações que estavam junto com ele é derrotada com a espada que sai da sua boca afiada de 2 lados. Diz a história que os primeiros a ir para o lago de enxofre e arder dia e noite é a besta e o falso profeta. Pode dar um louvor e adoração para Deus esta noite. Diz a história sagrada que depois que o falso profeta foi vencido com o anticristo, João disse no capítulo 20, e disse: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. A irmã precisa preparar o louvor para louvar. E prendeu por 1000 anos. Satanás vai ser acorrentado por 1000 anos. No período em que ele é acorrentado por 1000 anos, a história diz que Jesus estabelece o milênio sobre a sua igreja. O milênio é estabelecido sobre a igreja depois que o período de 1000 anos acabarem sobre a terra. A história diz que ele é solto novamente. E disse João: quando porém se contemplares o 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acompanhamento dos santos e a cidade querida. Desceu porém fogo dos céus e o consumiu. O diabo porém, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de enxofre. Arderá entretanto junto com a besta e com o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos.
versículos, diz a história sagrada, que depois que Satanás foi preso, foi lançado junto com o falso profeta, junto com o anticristo. A história diz que João disse também, no capítulo 21, no versículo 8, quantos porém os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos fariseus, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe caberá será no lago que arde com enxofre e saber, é a segunda morte. Te prepara para não ir para lá, te prepara para não descer para lá. Jesus não comprou a igreja com sangue e morreu na cruz para ver nenhum lá. Jesus não te purificou e te salvou para ver tu lá. Jesus, quando ele morreu na cruz, abriu os braços, comprou povos e nações. Ele disse: eu quero meu povo para me adorar, eu quero meu povo para estar lá comigo. Então te prepara, igreja, te prepara, igreja. Tira a mentira do lábio, tira a idolatria, tira a soberba, tira toda exaltação, tira a covardia, porque covarde não entra lá. Te prepara, igreja, porque a Bíblia diz que o noivo vem buscar a sua noiva santa, lavada, purificada e comprada com seu sangue. Quantos esta noite faz parte desta igreja? Levanta a mão para adorar. Diz a história, João disse: e vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, junto com a sua igreja. Nós vamos estar na nova Jerusalém todos os dias dizendo: santo, santo. Fica de pé, fica de pé. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Levanta a mão para adorar. Adora ele aí nesta noite. Glorifica o nome dele nesta noite, porque ele está aqui para te encher nesta noite. Uma mensagem gravada em DVD, mas é a mensagem que a igreja precisa ouvir antes do arrebatamento. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus lá nas bordas do Cordeiro, para adorar o seu nome. Então, igreja, olhe para o seu irmão e diga: irmão. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, te prepara para subir no arrebatamento. Irmão, eu não quero que tu fique, mas eu quero junto contigo adorar lá no imenso coral o nome do Cordeiro. Então, igreja, prepara nesta noite, porque a igreja que vai subir no arrebatamento é aquela que Deus comprou e lavou com seu sangue. Levanta a mão para adorar. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar: será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno